começar por dizer que são todos muito bem-vindos a esta primeira sessão do ciclo de conferências Viver, Ler e Rezar no Mosteiro de Lourvão, dos séculos XIII ao século XVI, que é promovido pelo Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que se encontra integrado no projeto Livros, Rituais e Espaço no Mosteiro Cisterciense Feminino. Também queria dizer que com este presente ciclo, a nossa intenção é dinamizar e renovar o estudo sobre o Mosteiro de Lourvão, entre 1211, que é a data da instalação das monjas cistercienses, no final do século XVI. Pretendemos, por um lado, que estas sessões sejam um espaço de discussão em torno das várias temáticas abordadas ao longo do ciclo, e ao convidarmos grandes especialistas sobre o monaquismo ibérico, procuramos, ao mesmo tempo, promover perspectivas comparativas com outras comunidades monásticas peninsulares. Como sabem, as sessões decorrerão mensalmente por Zoom e estarão abertas a todos os que quiserem participar. E antes de ouvirmos a oradora de hoje, eu passarei a palavra à professora Catarina Barreira, investigadora principal do projeto, que fará uma breve, muito breve, apresentação do projeto, para percebermos também o contexto do presente ciclo. E desta forma também ganhamos alguns minutinhos, a ver se entretanto entra mais alguém. Tá bom? Catarina. Obrigada, Luís. É só um pequeno PowerPoint. Ora bem, começo então por agradecer ao Instituto de Estudos Medievais e ao Dr. Luís Repas a organização deste ciclo de conferências dedicado aos códices do Mosteiro de Lourvão, cumprimentar todos os presentes e vou tentar fazer aqui uma apresentação mesmo muito breve deste projeto de investigação que começou em março de 2021. Ora bem, este projeto tem como grande objetivo o estudo, e sublinho, feito de forma interdisciplinar, dos códices que fizeram parte do Mosteiro de Lourvão e pretende contribuir para a integração dos estudos monásticos nacionais nos estudos de género entre os inícios do século XIII, portanto a data que o meu colega acabou de dizer, 1211, e os finais do século XVI. Este projeto e a investigação desenvolvida resulta de um consórcio de várias instituições, portanto o projeto está sediado no Instituto de Estudos Medievais e tem como instituições parceiras o CESEM, também da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o Laboratório Requinte da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, que tem também a nossa CUPI, a professora Conceição Casanova, e conta também com a participação do Laboratório Hércules da Universidade de Évora, neste caso num conjunto de tarefas coordenados pela professora doutora Catarina Miguel. Tem ainda a colaboração da Torre do Tombo e do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Insisto um bocadinho nesta questão da abordagem interdisciplinar, porque por um lado o projeto pretende analisar a materialidade, portanto, pretende ver em termos materiais como era a decoração iluminada destes códices, que pigmentos, que tintas de escrita, que tipo de pergaminho usado, também os materiais e as técnicas da encadernação, passando pela estrutura codicológica, pelo levantamento do seu estado de conservação, pelo estudo das adições, das alterações sofridas, e desta forma contribuir também para a história do livro e da sua conservação, e em simultâneo, em termos litúrgicos e de conteúdo, caracterizar os usos, os tipos de circulação, quer no mosteiro, quer no exterior, entre mosteiros cistercienses, bem como o papel das monjas na encomenda e na formação e conservação desta biblioteca. E quando falo aqui no papel das monjas, uma das questões que vamos tentar abordar é a Female Agency, que é um tópico que agora está muito na moda. Ora bem, para terminar, este projeto consta de 7 tarefas, cada instituição parceira é responsável ou corresponsável por cada uma dessas tarefas e são, de facto, questões centrais que vamos tentar responder. A caracterização do scriptório ou scriptória de origem, portanto não sabemos a origem destes códices, sabemos a sua proveniência, mas não conhecemos a origem, e também perceber em termos de materiais e de técnicas empregues. Confirmar ou não se a liturgia praticada em Lourvão tem traços identitários que reconhecemos em Alcobaça ou submeteu-se totalmente à unanimidade litúrgica cisterciense,
perceber a relação da liturgia e dos códices litúrgicos com os espaços do mosteiro, principalmente os espaços do mosteiro desde 1211 até finais do século XVI, perceber esta questão das abadesas e das monjas na encomenda, na produção e na conservação de códices, portanto a tal female agency que eu referi há pouco, e também o papel dos homens que davam apoio a esta comunidade feminina. Portanto, como vimos, temos aqui, este último diapositivo mostra um bocadinho todas estas instituições que constituem de facto este consórcio para fazer este projeto. Agradeço mais uma vez ao Instituto de Estudos Medievais, ao Dr. Luís Repas e também aos conferencistas convidados e dizer que de facto o programa promete. Um grande obrigada. Então, eu agradeço à professora Catarina Barreira por ter conseguido resumir a informação relativa ao seu projeto em tão pouco tempo e passo a apresentar a oradora de hoje. Sinceramente, eu acho que os oradores deste ciclo dispensam apresentações pelo seu reconhecido mérito e tenho a certeza de que todos conhecem bem a oradora de hoje. Ainda assim, e sobretudo por uma questão de educação, farei uma apresentação mesmo muito breve da professora Maria João Branco, até para lhe darmos rapidamente a palavra e para a podermos escutar atentamente. Então, a professora Maria João Branco é professora associada de História Medieval na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa desde 2011, onde atualmente coordena o doutoramento em Estudos Medievais em regime de e-learning, que é oferecido em parceria com a Universidade Aberta, investigadora integrada do Instituto de Estudos Medievais, de que foi diretora entre 2016 e 2021. Da sua produção histórica, destaco 3 trabalhos que associam ao tema que hoje vem desenvolver. A sua dissertação de mestrado em História Medieval, defendida em 1990, sobre Jogueira, um senhorio que está associado precisamente ao Mosteiro de Lourvão, a sua tese de doutoramento defendida em 2000, sobre a construção do poder real em Portugal nos séculos XII e XIII, e a biografia de Dom Sancho I, publicada pelo Círculo Leitores em 2006. Na sua investigação tem-se dedicado sobretudo à construção do poder real às elites eclesiásticas ligadas ao poder político, às relações entre o Papado e Portugal até aos meados do século XIII, à criação de identidades, aos processos de institucionalização de poderes, áreas em que tem um considerável número de trabalhos publicados. Hoje vai falar-nos do contexto político religioso da expulsão dos monges beneditinos do Mosteiro de Lourvão e da entrada nesse mesmo mosteiro das monjas cistercienses, aquelas que foram as primeiras em Portugal. E sem mais demoras, passarei a palavra à professora Maria João Branco. Muito obrigada e queria começar por agradecer o convite ao Luís e à Catarina também e dizer do gosto que tenho de estar aqui. E é verdade, Luís, não me tinha lembrado que realmente a minha tese de mestrado começou no cartório do Mosteiro de Lourvão, começou e acabou. E está ali a Teresa que viu e reviu e leu essas 3 obras de que tu falaste. E é muito interessante porque eu vou falar sobre um tema de que falei na minha tese de doutoramento e acerca do qual também falei numa outra sessão que houve, quando ainda havia sessões presenciais em Lourvão, em 2015 ou 2016, já não me lembro bem, mas já fui acusada até por algumas pessoas de, na biografia do Sancho I, não ter falado neste assunto. E claro que os trabalhos não têm todos a mesma dinâmica e há alturas em que não faz sentido estar a falar de algumas coisas, portanto é com muito gosto que venho falar de algo já muito trabalhado, mas acerca do qual há sempre, e teoricamente arrumado, mas acerca do qual há sempre umas pontinhas levantadas que nos fazem pensar novamente e de uma forma renovada em todas as coisas. Eu não trago propriamente um PowerPoint, trago algumas imagens para partilhar convosco, precisamente porque este é um texto mais para ser lido do que para ser passado como de outra forma, mas gostava de começar por vos mostrar os atores principais desta trama, nas pessoas
da Teresa e do Afonso IX, tal como eles estão representados na fachada da Catedral de Ciudad Rodrigo, como sabem, uma fundação do tempo do próprio e do próprio em que o Afonso IX se faz representar, com a sua consorte, na altura, Teresa de Teresa Sanches. O selo disponibilizado no site do projeto da Rosário Morujão e do Anísio, do Bispo Pedro Soares de Coimbra, uma reprodução do próprio selo do rei Sanches I e depois com um bocadinho com muita dignidade, aquela famosa e muito bem conhecida imagem do Inocêncio III, que não é figura menor nesta questão, mas costuma ser sempre um bocadinho esquecido. Começando com estes, desculpem que eu estou a andar ao contrário, com estas imagens, julgo que podíamos dizer, ou podíamos começar por dizer que tudo tinha começado realmente com o casamento da Teresa Sanches, a filha mais velha de Sanches I e de Afonso IX de Leão, que foi o seu primeiro genro e que era seu sobrinho direto, ou melhor, podíamos dizer que podíamos começar com a anulação dessa união em grau ilícito, obviamente, como eram praticamente todas neste momento na Península Ibérica, era mesmo difícil que não fossem em grau ilícito, e isto teria originado uma ordem, uma bula pontifícia, para que os esposos se separassem, apesar de, ou eu tenho, para mim, em muito boa companhia, que não é apesar de já haver filhos, é porque já havia filhos, já podia haver um divórcio, e efetivamente os filhos da Teresa e do Afonso IX, depois da separação deles, são legitimados como de pleno direito, por não terem culpa dos pecados dos pais, como costumava acontecer. Este casamento durou de 1191 a 1194. E a narrativa mais tradicional que nós temos sobre o que aconteceu em torno à mudança de ordem, de sexo dos ocupantes do cenóbio e do destino a dar ao mosteiro de Lourvão e os seus bens, é de que Dona Teresa, regressada ao reino desamparada por uma situação que a desolava, as mentes mais românticas, como sabemos todos, até nos costumam gostar de sugerir que provavelmente havia amor entre os dois esposos, e por isso o Afonso IX quis favorecer os filhos que tinha de Teresa quando chegou à altura, como se não houvesse nenhuma outra muito evidente motivação política para ele preferir os filhos de Teresa na altura em que o fez, quando tal aconteceu, mas a ideia é que Teresa precisava de recuperar o lugar no reino, recuperar bens que a servissem para a sustentar e um lugar que lhe desse apoio espiritual nas suas dificuldades. Esta é uma narrativa tradicional e eu estou a fazer propositadamente uma caricatura daquilo que nos acontece, mas por vezes parece resultar isso da leitura de uma aproximação, uma aproximação mais fina a este momento, que é muito complexo, que é muito interessante e que cruza diversas ordens de ação e de teorização sobre o que se está a passar no reino, na Diocese de Coimbra e no pontificado, nos poderá dar. A questão é muito complexa, como sabemos. Para alojar em Lourvão a Infanta Teresa e as monjas cistercienses que nos anos de 1205-6 para aí deviam ser enviadas definitivamente, houve que percorrer um longo percurso, uma vez que aí já existia uma comunidade de monges que teve que ser, pela segunda vez, suspensa e agora sim desalojada, coisa que da primeira vez nós não temos bem a certeza, eu acho que não for, e também não estou sozinha nisso, eu acho que não foram desalojados, foram postos em suspenso, apesar de continuarem a funcionar.
Isso não se conseguiria, nem seria legítimo, nem legal, sem a vontade régia, sem a anuência do Bispo de Coimbra e sem, obviamente, o beneplácito pontifício, que era quem tinha a autoridade para ordenar esta alteração, a autoridade máxima. Ora, se nós voltarmos um bocadinho atrás, quando estes atores começam a entrar nesta trama de uma forma mais ativa, peço desculpa pela redundância, encontramos-los todos congregados de novo, mas agora em torno de um outro processo de anulação, que não, enfim, processo de anulação logo de início, que é o de Afonso IX com Berenguela. É Sancho I quem, aparentemente, segundo nos dizem os documentos que temos, denuncia em Roma a ilegitimidade do casamento do Afonso IX, agora com a filha do Afonso VIII. E como são muitos Afonsos e muitas senhoras, eu queria só chamar-vos a atenção para esta árvore genealógica. Peço desculpa pela falta de qualidade destas coisas, mas aqui é muito evidente aquilo que se está a passar. Por um lado, Afonso VII tem 2 filhos, de um dos casamentos resulta o Afonso VIII, que se casa com a Leonor de Inglaterra, como sabemos todos. Por outro lado, o Fernando II de Leão, que se casa em primeiras núpcias também com a Urraca, de quem tem o Afonso IX, a Urraca Afonso, de quem tem o Afonso IX de Leão, que é o marido da Teresa Sanches. O marido da Teresa Sanches vem a casar-se em segundas núpcias com a filha, uma das filhas do Afonso VIII, que casa a sua outra filha Urraca com o herdeiro do trono de Portugal, com o Afonso, portanto com o irmão da Teresa Sanches, e que casa e que casa também o seu filho, o Fernando II, que casa o seu filho, estou correta, com Henrique, com a Mafalda, que é um casamento que se questiona se foi consumado ou se não foi consumado, mas de qualquer maneira ele morre. E é interessante verificarmos nestas árvores genealógicas, mais uma vez peço desculpa pela qualidade, mas lê-se, que é o que interessa, mas o Afonso IX de Leão acaba por ter 3 filhos da Teresa, 5 filhos da Urraca e este Henrique, que casou com a Mafalda, veio a falecer, portanto há uma nítida política de aliança com Castela, que este casamento com o Afonso IX de Leão contrariava e que a sua aliança com Castela procurava remediar, a sua aliança com a Berengária, e ele, quando casa com a Berengária, cria um problema que virá a ser também grave. Não é o filho de Afonso IX e Teresa, Fernando, quem vai herdar o trono, como o pai Afonso IX queria, é o filho Fernando de Afonso IX com Berenguela, quem vai não só herdar o trono, mas consumar a aliança entre Leão e Castela, algo contra o que o próprio Afonso IX parece ter-se debatido durante uma boa parte da vida, porque, como sabemos, não eram extremamente... não eram aliados uns dos outros. Bom, e já estou a perder demasiado tempo com isto, mas queria entrar em cena com o nosso bispo, e vou voltar para trás, com o nosso bispo, Pedro Soares. Pedro Soares passa muito tempo junto à Cúria Romana, é talvez o mais ativo dos bispos desta época, e quando digo esta época, digo os finais do século XII, na denúncia junto ao jovem Papa Inocêncio III dos abusos do Sancho I, e é por isso muito interessante verificar como parece haver nesta questão um volte-face. Nós temos tendência a achar que estes homens começam e acabam as suas vidas
com muita coerência, sempre mantendo uma linha reta, mas efetivamente este bispo de Coimbra queria estar em boas graças com toda a gente, ao mesmo tempo que era o único que parecia querer cumprir os interditos pontifícios. A separação de Teresa e de Afonso, voltemos a ela. Bom, eu vou perder um bocadinho de tempo para explicar que o Pedro Soares, este bispo de Coimbra, que encontramos junto a Roma de uma forma intensiva a fazer queixas, é um homem que também tem uma ação jurídica e judicial muito relevante no seu tempo, da qual não se costuma falar. Ele é frequentemente nomeado como executor papal, e é interessante quando nós podemos verificar que ele é sobretudo nomeado como executor papal em assuntos que se relacionam com esta espinhosa tarefa de implementar decisões pontifícias que dizem respeito à dissolução dos casamentos e às reparações das arras daí resultantes. Ou então, assuntos que têm a ver com as questões políticas que implicam a intromissão pontifícia na ação política dos reis peninsulares. Em 1204 ele é nomeado como executor para, junto com Pedro Soares de Deza, mais o arcebispo Martinho de Toledo, mais o bispo Garcia de Tarazona, fazer a devolução das arras de Berengária, portanto isto não era uma missão menor. Em 1206, com o mesmo colégio de juízes delegados, ele é incumbido de executar a questão das terras entre os reis de Leão e Castela, e em fevereiro de 1211, estas questões não acabam quando parecem que acabam, desta vez com o arcebispo de Toledo e o Martinho de Zamora, tem que lançar censuras eclesiásticas sobre os outros reis que se opusessem às pazes que tinham sido feitas com Afonso VIII de Castela. Portanto, alguém que é da confiança pontifícia para ser nomeado como, junto com os outros arcebispos, provavelmente porque o nosso arcebispo de Braga não estaria na melhor situação para o fazer, mas isso agora não nos interessa mesmo nada. A separação de Teresa e Afonso, voltemos um bocadinho atrás, embora também tivesse obedecido este padrão idêntico ao do segundo casamento do filho de Fernando II, tardou 3 anos a efetivar-se, como costumava ser, implicou a excomunhão e interdito dos reinos e dos seus reinos, mas produziu 3 filhos e obrigou a imensas diligências por parte de delegados pontifícios, mas, apesar de tudo, não levaria a tantos problemas como o casamento com Berengária, porque as mesmas conveniências políticas que tinham ditado a efetivação do divórcio entre Teresa e Afonso IX desaconselhavam o divórcio de Berengária uma década mais tarde. Havia muita coisa em jogo e os 2 reis de Leão e de Castela não queriam efetivar nenhum problema. Apesar de que as arras da Teresa também suscitaram questões que se prolongaram no tempo, a diferença de forças entre as 2 alianças do rei de Leão é muito evidente para que seja necessário ou útil compará-las ou demonstrá-las. Mas não devemos assumir que o caso de Teresa ficou resolvido com a anulação do seu matrimónio. O seu repúdio não anulava o direito dos seus filhos, os quais, apesar das alegações de ilegitimidade que a Berengária viria mais tarde a adiantar, eram herdeiros do seu pai, e porque o Papa Celestino III os tinha legitimado, ao contrário de Inocêncio III, que, sendo Inocêncio III, se recusou a legitimar os filhos de Berengária e Afonso IX. A condição de Teresa como infante régia, como ex-mulher de Afonso IX, com 3 filhos dele, não deve ser menosprezada em nenhuma das suas implicações futuras, conforme o seu irmão, o futuro Afonso II, também não a deve ter menosprezado. Na altura também normalmente não pensamos muito nisto, mas se considerarmos que na altura em que Teresa teve que regressar ao reino, o seu irmão Afonso deveria ter cerca de 8 ou 9 anos. Apesar de 1195 ser o ano em que encontramos as primeiras referências a Afonso na documentação, participando de uma forma ativa e dispondo de uma certa autoridade, provavelmente o significado desta movimentação toda passou desapercebido a um Afonso II com
8 ou 9 anos. 10 anos mais tarde, quando temos a questão do Lourvão, é muito pouco provável que lhe tivesse passado minimamente desapercebido e que ele não tivesse tido uma palavra a dizer. Mas, infelizmente, sabemos pouco sobre isso, sabemos que as suas relações com a irmã não foram das melhores, assim como se percebeu, mal o pai morre, em 1211, mas Teresa, já em 1205, 1206, quando temos o episódio de Lourvão, 10 anos depois dela regressar ao reino, e não imediatamente, é algo que não pode ter deixado de passar desapercebido ao irmão, no sentido de que esta mulher está a construir mais poder numa região que é simbolicamente poderosa, por um lado, no sentido em que há um cenóbio com um prestígio, com uma tradição e com uma capacidade de captação de poder simbólico bastante forte, mas também porque o rei e o bispo vão exercer um poder sobre este cenóbio que já tinham tentado exercer e que vai ser transferido para a tutela, por assim dizer, desta senhora, que é uma potencial rival do futuro sucessor. E nós nunca levamos isto em conta quando pensamos nas coisas que acontecem no reinado do Sancho I, porque pensamos mais em termos de o que é que se passa se entre os cistercienses, sem os cistercienses, se muda para as senhoras, como aconteceu noutros cenóbios, ou qual é a chave de leitura disto que está a acontecer. Não se sabe muito, peço desculpa, mas isto só... Não se sabe muito dos anos que se seguiram à saída de Leão ou sequer do local onde ela os passou. Costuma assumir-se que recebeu o mosteiro de Lourvão para aí se instalar com as suas monjas como compensação pelo insucesso do casamento. Mas nem Teresa recebeu logo o mosteiro, nem as questões com o Lourvão se podiam reduzir apenas a esse aspecto. Na primeira bula que o Inocêncio III envia aos juízes delegados, que foram escolhidos para remediar este problema, o Papa menciona a queixa que na Cúria tinha sido apresentada por alguns dos monges de Lourvão, que alegavam que o seu abade tinha renunciado ao mosteiro nas mãos do rei sem o consenso do convento e que o rei os tinha expulso violentamente para conceder esse cenóbio à sua filha Teresa e aí instalar algumas monjas. Devia ter parecido a Inocêncio III tratar-se apenas de mais um exemplo de abuso de liberdades eclesiásticas. O tom da resposta e da carta de comissão aos juízes delegados, que a partir daí, nesta primeira fase, ficaram encarregues da questão, e que são o Bispo Martinho, o Deão João de Zamora e Herberto, abade do mosteiro cisterciense de Moreruela, é muito típico e muito violento, tal como começaria a ser usual no tom das missivas de Inocêncio III a Sancho I. Esta questão da passagem do mosteiro de Lourvão para as mãos da Infanta Teresa tem sido muito trabalhada, como sabemos todos, e estudada com muito pormenor. Máxime, pela professora Alegria Marques, no seu famosíssimo artigo sobre a passagem do Inocêncio e a passagem do mosteiro de Lourvão para a Ordem de Cister, reeditado noutros estudos e recentemente no artigo As Primeiras Freiras. E agora teve um tratamento também com bastante cuidado por parte do Luís Repas na sua tese monumental e muito boa sobre as cistercienses. E portanto eu não vou tratar desses elementos que já foram tratados por outros e que já foram estabelecidos por outros, vou-me limitar a aspectos menos conhecidos. Esta carta de comissão aos juízes, na qual o Inocêncio III lhes explica o que é que eles devem fazer, é muito significativa, porque assistem-lhe conceitos importantes. O pontífice começa por propor um longo discurso, no qual refere como o rei não devia intrometer-se nos assuntos das igrejas, nem exorbitar os poderes que lhe tinham sido confiados, especialmente quando estava em causa um abuso como considerar que podia dispor das igrejas a seu belo prazer. Para reforçar o seu ponto de vista, evoca pela primeira vez
os exemplos de Osa e de Osias, explicando como um fora morto pelo Senhor por tocar a arca, o outro fora castigado com a lepra por ter usurpado o ofício sacerdotal. Referia então as acusações de que Sancho era alvo, sem que se sinta no seu discurso que essas lhe causavam qualquer estranheza. O Papa estava habituado a que lhe relatassem atos semelhantes perpetrados por Sancho I. Sepissime, frequentissimamente, a nós referem-se-nos coisas idênticas acerca deste rei. E desconfiava dos meios utilizados pelo rei, a ponto de prevenir os juízes delegados que estava a nomear, que se o rei lhes apresentasse documentos comprovativos do seu direito a dispor do mosteiro, não deviam levá-los em consideração, porque eram falsos. Assim, quando o Papa recomenda aos juízes que na avaliação dos acontecimentos não levem em conta eventuais cartas que os juízes do rei lhe pudessem apresentar, parece saber que este processo era muito mais nebuloso do que à primeira vista podia parecer e que se desenvolvia de forma sofisticada, recorrendo-se mesmo à falsificação de documentos para tentar legitimar as ações quer do rei, quer do bispo. E é aqui que o bispo entra em funções, e agora de uma forma muito menos quesilenta em relação ao rei do que aquilo a que estamos habituados. Este não é o bispo a quem o rei manda, maltratar, ou a quem manda maltratar os familiares, ou a quem vai expoliar, e ainda não é o bispo que vai resignar em Roma, alegadamente por estar completamente louco. Talvez não admire, tendo em vista o que ele passava às mãos dos poderes seculares, mas isso é outra história. Neste caso específico, não era novidade que o rei dispusesse dos bens do mosteiro, não era só ao rei que parecia interessar alargar os seus poderes temporais ao domínio eclesiástico. O bispo de Coimbra, sempre tão desavindo com o monarca, apesar de valorizar tantas boas graças, age neste processo de forma totalmente a favor do rei. Com certeza aliava mais do que um interesse na sua atitude. Desde 1199, Pedro Soares apresentava em Roma as inúmeras e infindáveis reclamações contra o abade e convento de Lourvão, também, alegando que este não lhe pagava os dízimos de algumas igrejas das quais devia pagar e que não lhe pagava procuração, apesar de não ter quaisquer privilégios especiais do Papa que lhe permitissem ter direito a essa isenção. Os abades de Lourvão respondiam de forma paralela, recorrendo com apelos para Roma, onde diziam que os bispos lhes queriam cobrar impostos que até aí nunca tinham sido cobrados. O que nos dá uma dimensão da questão que não é que não tenha, que tenha passado desapercebida às pessoas que trabalharam nisto anteriormente, mas que nos desperta para dimensões não só políticas, mas também económicas, que às vezes nos fogem no meio das motivações mais espirituais. E são eles quem escreve um muito interessante libelo, que chegou até nós, onde se assentam as queixas que tinham contra todos os bispos de Coimbra, que os tinham agravado. É uma longa enumeração dos bispos que os tinham agravado e que ia desde o bispo Gonçalo até Pedro Soares e os seus próprios abusos. Este Pedro Soares, que era, ou costumava ser ele, a queixar-se de ser abusado. Em 1205, há uma réplica de uma cena já ensaiada. Este não era o primeiro episódio da contenda. Em 1109, como sabemos todos, o conde Dom Henrique já tinha expulso os monges de Lourvão, como se tratasse de propriedade do seu património pessoal, e doar então a instituição ao bispo de Coimbra, no epicentro daquilo a que se chama tradicionalmente a crise moçárabe da Coimbra do genro de Segnando. Quando a agitação fora finalmente domesticada e o bispo Gonçalo reintegrara os monges no seu mosteiro, em 1116, mas reintegrara-os nos seus próprios termos, como já sabemos todos. No documento de reintegração, deixava bem patente que o domínio do cenóbio pertencia ao bispo da diocese. Tinha-se mudado alguma coisa, a quem deviam a obediência e o qual, se os monges agissem de forma menos correta, podia expulsá-los de novo ou bani-los em qualquer altura, como muito bem o Rui de Azevedo nos ilustra no seu trabalho sobre os monges de Lourvão. Ora,
isto foi exatamente o que Pedro Soares fez, quando, em 1205, 1206, doa o mosteiro à Rainha Dona Teresa, alegadamente pela má gestão do abade e dos seus monjos, tal como o seu antecessor em 1116, quase um século anterior, tinha previsto. Se houvesse uma má gestão, podia-se reverter tudo, e era o bispo da cidade quem competia essa função. E ele alega que quer cessar as iniquidades aí cometidas, que aliás nunca são descritas em grande pormenor, nem em pequeno pormenor, e que Maria Alegria Marques já há bastante tempo basicamente prova que são alegações difíceis de provar. Ela publica ainda 2 dos 3 documentos sobre esta concessão do bispo, que são cartas dirigidas pelo bispo à infanta Teresa, através dos quais ele coloca o mosteiro à sua guarda e dá-lhe a permissão para instalar a ordem que melhor lhe parecer. O terceiro documento, destes 3 documentos, é dirigido aos fiéis em geral, e nele o bispo participa à comunidade que os monges renunciaram espontaneamente ao seu cenóbio e ingressaram no mosteiro de Pedroso, e que concedera à infanta o cenóbio para que aí instalasse uma comunidade de monjas. Este documento, que se costuma fazer datar de antes da bula de 1206 de Inocêncio III, na qual se manda devolver de novo o mosteiro aos monges, parece-me pertencer provavelmente ao período posterior a essa bula, pelo menos à fase na qual se procede ao inquérito de testemunhas, onde se apurou não ter sido exercida qualquer violência e após o qual os bispos de Lisboa e Porto deram uma primeira sentença, considerando que não houve abuso. Alguns dos elementos desta última carta de Pedro Soares, como a referência à espontaneidade da renúncia do abade e a como estes deviam ir para Pedroso, além das referências à vida dissoluta a que se assistia no cenóbio, só voltarão a estar presentes nas sentenças de 1210. E, portanto, o problema não fica resolvido quando nós pensamos. Já estou a ultrapassar um bocadinho o meu tempo, não é, Luís? Bom, eu ainda tenho 3 páginas. Como se de forma paralela, e agora, de novo, a acusação é que o Sancho I abusava do poder porque dispunha de um bem eclesiástico como se fosse propriedade sua. Outra vez, como se tinha dito a mesma coisa do Conde do Henrique. Como se, de forma paralela, embora desta vez agora em sentido inverso, o rei retirasse o mosteiro da tutela do bispo para o conceder a uma leiga, que era a sua filha Teresa. E o mosteiro dispunha do mosteiro como se fosse bem pessoal, e segundo as palavras do Inocêncio III, introduziu as monjas como se fosse a sua própria família, para aí manter e governar. E, portanto, um caso nítido de abuso de poder à maneira com ressonâncias pré-gregorianas e pós-gregorianas, porque, bom, avante. No entanto, o processo não fora apenas um caso de abuso régio, como desde cedo o Papa deve ter sido informado, embora a documentação parece ter-se esquecido disso. A transferência para a infanta foi obra de uma doação do bispo da diocese, que invoca a falta de idoneidade e pureza, repito, dos monges negros e do seu abade, e uma suposta renúncia do abade como motivo suficiente para conceder o mosteiro ao cuidado da infanta e, desse modo, salvar a instituição do mau caminho pelo qual alegadamente enverdara. Estranhamente, o pontífice opta por inferiorizar este aspecto do processo, raramente referindo a concessão de Pedro Soares, ou fazendo-o apenas de forma muito esquemática. Não consegue evitá-lo, mas procura não o sobrevalorizar. Nos primeiros tempos do litígio, a confiança no abade de Lourvão não parece ter estado posta em causa, não só pelas marcas da normal continuidade da vida na comunidade, coisa que também tinha acontecido um século atrás, em que se nota que a comunidade continua a viver normalmente, como até pela nomeação do abade de Lourvão como juiz delegado pelo papado para resolver a questão que corria entre o bispo de Lisboa e o mosteiro de São Vicente de Fora. Não era uma questão de sumenos importância. Isto acontece exatamente no ano de 1205, quando Teresa é suposta ter entrado em posse da instituição. É verdade que o abade escusou-se ao desempenho das funções,
Mas essa contingência provavelmente podia também ser alegadamente derivada das questões que estava a ser forçado a manter com o rei e com o bispo. Não invalida, no entanto, o facto de que o recurso ao seu juízo era considerado aceitável, se não mesmo desejável. Esta opção devia ser impossível se pairassem sobre ele suspeitas de decadência e corrupção, de iniquidades, como as que alega a carta do bispo e que mais tarde são adotados pela própria chancelaria pontifícia, que nesta altura ainda o está a nomear para uma causa bastante relevante. Na sua concessão à infanta, o bispo não se esquecera, como convinha a um prelado zeloso, de ressalvar que fosse qual fosse a ordem que a piedosa senhora aí decidisse instalar, a instituição não ficaria nunca isenta de pagar os direitos episcopais, como o seu antepassado, um século anterior. O bispo Dom Pedro devia calcular, ou talvez até já soubesse, que a infanta planeava aí instalar uma comunidade de cistercienses. Seria o lógico nestes anos. Tal intenção não seria de estranhar de uma senhora que, para além de tudo mais, regressava de Leão na fase em que essas comunidades se multiplicavam e estando os cistercienses numa fase de crescimento que nós sabemos que é característica do século XIII e do início do século XIII e que em Portugal também é tão bem exemplificado. Para além disso, era ainda impossível que esta escolha recaísse numa ordem mendicante e que a ordem beneditina era impossível que a ordem pudesse cair numa ordem mendicante, ainda não existiam, seria bastante complicado, e a ordem beneditina realmente não estava numa situação de ter um grande ascendente. O bispo não queria arriscar-se a ter de sofrer, no entanto, a perda dos direitos de que era tão cioso, sobretudo por ter negligenciado este fator que ele vai sobrevalorizar na sua carta. É que, efetivamente, é bem conhecido de todos que Cister costuma gozar por natureza da isenção dos direitos episcopais, ditada superior e sistematicamente por Roma. E, portanto, o bispo está a proteger-se em relação à possibilidade de escape desta comunidade aos seus deveres de obediência e de pagamento dos seus direitos ao próprio bispo. Afastado assim o período por meio deste estratagema, qualquer que seja a ordem que ela escolher, fica sob a minha tutela, a hipótese da instalação de um núcleo cisterciense em Lourvão até podia agradar a Pedro Soares, que, ao que tudo indica, tinha uma relação bastante privilegiada com os meios cistercienses, como a sua ligação aos juízes delegados de Alcobaça, nomeadamente na questão do recurso contra Santa Cruz, que já em 1200 ele tinha interposto, acaba por confirmar a sua ligação com Alcobaça. Era uma ligação prenha de virtualidades para as causas em que estava envolvido e, portanto, provavelmente não teria nada a opor a essa opção, exceto se saíssem da sua jurisdição. Ora, mais tarde, em sintonia com as atitudes deste prelado, Alcobaça acabava por reforçar também, junto a Roma, as queixas de Pedro Soares, quando apresentava ela também reclamações contra os abusos dos cônegos de Coimbra nas igrejas de Alcobaça. Como se sabe, a alusão às cartas falsas de que falámos ainda agora não explicita de que tipo de cartas falsas é que se tratava. Podíamos pensar que Inocêncio estivesse a referir-se às estranhas cartas do bispo de Coimbra à infanta Teresa, das quais ele transferia a posse e a propriedade de Lourvão para a guarda e tutela da filha do rei e que concediam a esta senhora a capacidade de entrar e ocupar o mosteiro. Mas depois somos informados, pela análise a que foram submetidas estas tais cartas falsas pelos juízes que sobre ela tiveram que se debruçar, que estes documentos falsos a que o pontífice aludia eram, afinal, as inquirições dos bispos do Porto e de Lisboa, nas quais os monges do Lourvão interrogados tinham jurado nunca ter havido qualquer espécie de violência no processo e ainda o último instrumento de renúncia que o abade de Lourvão teria feito sob coação e contra a vontade do restante convento. Portanto, estas cartas falsas seriam, no fundo, uma inquirição de testemunhas com testemunhos falsos extorquidos sob
coação. E nisto este processo remete-nos permanentemente para lugares comuns, para padrões, como aquele que acontece na própria questão entre a sede de Coimbra e Santa Cruz. Esta ideia de que estas alegações de que correu tudo muito bem, não fomos violentados, não fomos forçados, o abade renunciou de vontade própria, tudo isto como um grande esquema montado e estas cartas como algo que podem ser falsas. A ideia de que as cartas podem ser falsas, ainda estamos no início do século XIII, mas o século XI e o século XII está cheio desta necessidade de corroborar as cartas que podem ser falsas. Ora, finalmente, a peritagem, e mais uma vez, neste processo destas cartas falsas, omite-se completamente qualquer papel que o Bispo de Coimbra pudesse ter tido. A peritagem que foi feita a esses documentos por esses juízes pontifícios considerou-os, pelo contrário, legais e autênticos, mesmo se num dos casos analisados o relatório mencionava que o selo do abade de facto tinha uma forma um bocadinho diferente daquela que devia ter, mas que fora assim feito por vontade do próprio abade. Sigillum quod in forma dissimile apparebat, demandato eius demabatis fabricatum fuisse. Portanto, sim, o selo não parecia nada o selo do abade, mas foi ele que quis que se fizesse de forma diferente só para nos baralhar um bocadinho, ou porque estava para aí virado. O inquérito de testemunhas que aqui era contestado e que finalmente é legitimado é um documento do qual, infelizmente, apenas possuímos um registro muito parcelar e que só serve para determinar convenientemente como o processo tinha decorrido de forma não violenta e pacífica, consensual e, portanto, legítima e legal, legitimando assim as senhoras que entram no mosteiro. Ora, nos meandros destas manobras, e já não vou demorar muito tempo, torna-se extremamente difícil destrinçar onde é que estava realmente a razão, quem é que estava a cometer as ilegalidades. A finalidade desta documentação é justamente camuflar o lado ilícito da questão e o que chegou até nós não clarifica nem motivações profundas nem processos, mas também talvez não pudesse fazê-lo, uma vez que foi feita precisamente para os confundir. Maria Alegria Marques também já verificou que todos estes elementos e também propusera a segunda análise que faz da documentação nesses anos, que o mosteiro não dava sinais de decadência económica ou cultural e que em consequência disso lhe parecia estarmos face a um complô para expoliar os monges do mosteiro e concedê-los à infanta. De facto, isso até foi o que aconteceu. Sobre as razões da demora na escolha de uma casa, 10 anos, sobre as razões da escolha deste cenóbio e não de outro, já não podemos ter tantas certezas. Não conhecemos ligações de Teresa, eu não conheço pelo menos, ligações de Teresa a Lourvão anteriores, apesar de que ela detém outros bens em zonas relativamente próximas daquelas onde o mosteiro também tem propriedade, mas isso, o mosteiro tinha propriedade muito alargada. E a teoria de que a escolha régia recair em Lourvão, porque geograficamente estava junto à corte e próximo da, entre aspas, capital, parece-me um bocadinho anacrónica para a época em que as colocamos. Realmente um domínio como o do Mosteiro de Lourvão não era desprezível, nem mesmo para uma infanta tão poderosa como Teresa já era. Mas porquê este e não outro, com o qual Teresa pudesse até ter tido maior familiaridade, julgo que teremos que manter uma incógnita, teremos que manter em aberto. É tentador optar pela teoria de que fora ao Bispo de Coimbra que interessara destruir o cenóbio e desmontar o foco de eventual resistência que aí se encontrava, aproveitando este ensejo para melhorar as relações com o rei. Matava um coelho com dois coelhos de uma só cajadada. Estas que realmente estavam muito erudidas pelo ainda recente processo contra Santa Cruz, pelas múltiplas agressões derivadas da promulgação de abundantes comunhões e interditos desrespeitados, das consequentes fugas, perseguições, apelos para Roma, talvez pudessem agora ser um bocadinho apaziguadas. Ao mesmo tempo que recuperava a soberania jurisdicional sobre uma instituição que teimava em se lhes querer escapar, o bispo recuperava as boas graças do rei
E, nesse caso, uma comunidade feminina seria sempre mais dependente do bispo que uma comunidade masculina, pelo que traria uma mais-valia inegável ao poder do bispo e ao seu ascendente sobre o rei. Para além disso, mas por mais aliciante e provável que esta hipótese seja, faltam-nos elos de ligação para aprovar de forma conclusiva. O Luís acabou de também reforçar a ideia de que era ao rei que cabia essa penchant, esse pendente para os cistercienses, e aquilo que sabemos da ação do Afonso II em relação aos crúsios e aos alcobacenses e aos cistercienses de Alcobaça também parece indicar que a realeza e os reis andavam por essas águas, mas temos que ter cuidado nestas nossas tentativas de conclusão. O que não parece dar lugar a grandes dúvidas é que o sentido das disposições de Inocêncio III mudou a meio do processo. Ele, apesar de toda a questão se poder enraizar na doação que o bispo de Coimbra fez à infanta Régia, quem teve de sustentar a defesa do processo e as custas da indenização aos monges não foi o bispo de Coimbra, foi a própria Teresa. O papel do bispo nunca foi posto em causa durante todo o processo. Pedro Soares manteve-se quase sempre na sombra, sem que o seu procedimento apareça como pouco canónico em qualquer momento, ou seja sequer referido de forma demorada na documentação pontifícia. Apenas sabemos que participa no decurso dos acontecimentos por alusões quase fugidias, nos documentos pontifícios e pelas cartas particulares dele para a infanta que se guardam no cartório do Lourval. E apesar de ser nas suas cartas de concessão que está a base legitimadora do processo, porque é nesses instrumentos de doação que se encontram as razões para essa concessão, a responsabilidade dos conflitos nunca lhe é imputada, nem parece estar em causa. Toda a questão se gira em torno do abuso régio do rei ou da sua filha, abuso para o qual existem as cartas de autorização do bispo, autenticadas por belíssimos e bem preservados selos do prelado e da infanta que conseguimos que durem até hoje. Parece realmente haver uma mudança de orientação entre a primeira carta de comissão aos juízes delegados, na qual o Papa ordenava secamente que os monges fossem reintegrados e se terminasse o abuso régio, e as sentenças intercalares e finais, nas quais o Papa chega a afirmar, sem revelar a mais pequena dúvida, que os abades de Lourvão tinham sido iníquos, tinham faltado aos deveres religiosos e que por isso devia ser-lhes retirada a tutela do cenóbio. Era mesmo desejável que isso acontecesse. Apesar de ordenar na sua sentença final que os monges fossem indemnizados pela infanta e reintegrados no mosteiro para depois serem de novo desinstalados e recolocados noutros institutos religiosos, mandava que, concluído este retrocedido procedimento, a comunidade de monjas fosse reconduzida ao mosteiro. E esta sentença, muito pouco salomónica, é espantosa pela subtileza de procedimentos e pela sinuosidade formal, mas não nos deixa quaisquer dúvidas sobre a consciência latente de que se estava a processar um abuso. Se era régio ou não, a documentação decidiu calá-lo. Contudo, na sua originalidade, o texto da sentença permitia ao Papa salvaguardar a sua posição. Reafirmava mais uma vez o seu protagonismo soberano e a sua soberania teórica, satisfazia o bispo de Coimbra e ao mesmo tempo o rei, através de uma encenação brilhante que criava a ilusão de dar razão ao abade e seus monges, ao mesmo tempo que transferia para os ombros destes a responsabilidade da sua renúncia ao mosteiro, pelo apelo à figura da degradação e dos crimes in spiritualibus et in temporalibus. Na mesma ocasião, aproveitava para, de facto, aí institucionalizar a nova casa cisterciense da filha do rei, definir o número das suas ocupantes e legalizar qualquer situação de abuso. E julgo que devo terminar aqui, porque tudo o resto já seria abusar demais da vossa paciência. Este processo é um processo que merece mais aprofundamento. Os dados que o Luís, na sua tese, nos dá ajudam a esta compreensão e eu espero ter o tempo suficiente para os integrar como deve ser e para propor hipóteses que sejam menos hipotéticas, mas que sejam igualmente questionantes, que no fundo talvez seja aquilo que nos importa, num processo que nos é dado às vezes como demasiado claro
porque temos muita documentação a explicar-nos o que se passou. Não temos é documentação a explicar-nos os meandros desta questão. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E agradeço à professora Maria João esta interessantíssima intervenção e que nos colocou bastante bem no centro da questão do início da comunidade cisterciense feminina de Lourvão. E acho que, colocados como estamos, precisamente no centro desta complicada questão que provocou a expulsão dos monges beneditinos e a entrada das monjas cistercienses nesta comunidade, eu aproveito para abrir a todos os participantes, que vejo com muita felicidade que neste momento são 38, ou seja, somos bastantes, e pronto, abro precisamente a sessão a todos os que estão presentes para que coloquem, para que se sintam à vontade para colocar as perguntas que considerarem pertinentes. Ou através do chat, para quem não tem câmara, ou colocando uma mão no ar, para que eu possa passar a palavra. Já vi que... Sim. Já vi o André e já vi a professora Adelaide. Eu creio que o André é primeiro. Não sei se o André não se importar, eu peço por dar a palavra à professora Adelaide, solicitando que ligue o som e que esteja à vontade para colocar. Não, pode dar a palavra primeiro ao André, não tem problema, não. Eu queria dizer que também gostei muito, tenho lido várias coisas sobre este assunto e fiquei sempre com dúvidas de quais seriam, não sei se há alguns documentos ou algo que se possa fazer uma ideia de quais eram os crimes de que os monges eram acusados. Não. A questão, quer dizer, não e sim, porque os crimes são elencados de uma forma quase estereotipada, como acontece, por exemplo, com algumas heresias, são qualificados como iniquidades, desonestidades. Em geral, aquilo que nos é dito é que eles tinham uma gestão danosa do seu cenóbio, que praticavam iniquidades, nos dá a entender que moralmente não eram muito puros e que não eram uma comunidade como deviam de ser. Maria Alegria Marques, já há muitos anos, quando fez o seu artigo, fez um estudo da documentação no qual provava que não havia, uma das acusações que era feita é que eles tinham desperdiçado não é desperdiçado que eu quero dizer, desculpem, é dilapidado, obrigado, dilapidado o património. E ela prova que, pelo contrário, há compras, que há junção de propriedades, que as propriedades são geridas com a regularidade e, portanto, que economicamente não haveria causas para se falar de má gestão patrimonial do mosteiro, que é uma das acusações. As outras são muito difíceis de concretizar e, tal como eu estava a tentar dizer, é como se houvesse vontade de não concretizar nada, de não se dizer especificamente o que é. As testemunhas são vagas, o testemunho que fazem é sobre se houve alguma violência, se eles foram forçados a renunciar ao mosteiro ou não, e dizem todos que não foram forçados a renunciar ao mosteiro. E a ideia do forçar a que haja qualquer coisa tem a ver, a que se renuncie a um mosteiro tem a ver, ou a qualquer outra coisa, e estou a dizer qualquer outra coisa porque estou a pensar nas famosas questões entre Santa Cruz e a Sé de Coimbra e na forma como os cônegos de Coimbra, uma vez consumados os abusos que eles entendem que o Miguel Salomão
sujeitou a SE, vão dizer que sim, nós assinámos um documento a dizer que concedíamos esta alienação que ele fez dos bens da sede de Coimbra para a canónica da Santa Cruz, mas fomos forçados a fazê-los pela força, o que legalmente anula essa documentação, teoricamente. E é aí que está a questão. É por isso que é preciso provar que estes monges renunciaram de vontade própria, porque senão aquilo não é legítimo, e nem o rei abusando ou não abusando, nem o bispo com abuso ou sem abuso, nem quase o Papa talvez seja a única pessoa que na sua plenitude dos poderes poderia definir uma razão que ele tivesse em si próprio para os remover do sítio onde estava. Mas também tinha que justificar. Nem os papas são imunes a ter que justificar. Por isso é tão fundamental explicar que não houve violência e que ele renunciou de vontade própria. Mas depois temos estas coisas estranhas como a ideia de que sim, não, o selo não é nada como devia de ser, mas isso foi o abade que quis fazer um selo diferente. Mas depois estes documentos são tão fragmentários que nós não conseguimos reconstituí-los na sua totalidade e, portanto, ficamos com um puzzle muito incompleto. Mas sim, não há grande concretização e de acordo com o que nós temos na restante documentação, parece que não havia demasiadas bases para essa alegação. E, no entanto, o Papa também, nas suas cartas, desde o início da questão até ao final da questão, também tem ali uma oscilação que nos parece indicar que ele vai tendo informações suplementares que o fazem mudar de posição. E depois aquela questão de os reintegrar para os expulsar é magnífica, porque reverte tudo ao próprio Papa, que é a única pessoa, entre aspas, que tem capacidade suficiente para, in spiritualibus, definir se eles podem ou não lá estar, ou se devem ou não lá estar. E os temporalibus vêm junto com os spiritualibus porque são os bens que eles têm, e isso... e é muito interessante, e isso eu não pude explorar, mas é uma coisa que eu, se conseguir no texto por escrito, gostava de explorar, os paralelismos com a situação que acontece no início do século XII, quando há um processo muito idêntico de acusação contra os abades e os monges e de suspensão, de sujeição ao bispo, e aqui já não estamos nada com questões que tenham a ver com nem reformas gregorianas, nem moçarabismo, já passámos um bocadinho para lá, mas as questões entre os bispos e os cenóbios continuam muito prementes, porque são também formas diferentes de estar no território, de ocupar os territórios e de conceber a jurisdição sobre os territórios. Eu acho que tudo isso está em causa e tudo isso está num momento de transformação que para nós é muito fundamental compreender. Nada disto está extremamente estabilizado, não é? Ou institucionalizado, e portanto ainda temos muita margem para alterações de fundo. Pois, mas foi muito interessante, de facto. Então, sendo assim, eu vou passar a palavra ao André, a quem peço desculpa, mas ao levantar a mão dessa forma passa imediatamente para o topo do ecrã e surgir logo assim à primeira vista, mas fiquei na dúvida quem teria pedido a palavra. É indiferente. Não te preocupes, Luís, é um prazer dar a palavra à professora Adelaide. Eu queria fazer só 3 observações. Eu não sou especialista de forma alguma num tema como este, não conheço bem a documentação, portanto o que eu vou dizer, e espero não demorar muito tempo, deve ser lido com essa ressalva.
mas em primeiro lugar, há qualquer coisa à volta de Lourvão que o distingue. E na longa duração, digamos assim, os vários processos de disputa, quando pensamos, por exemplo, quando o Lourvão é integrado na Sé pela primeira vez, ainda no século XII, a Vacariça também é, e nós nunca mais ouvimos falar da Vacariça. Barbudo também é doado pelo Conde Dom Henrique a Braga, e nós nunca mais ouvimos falar de Barbudo. O caso de Lourvão é singular. A comunidade tem essa capacidade de alguma maneira, se impor e persistir. Isto é um dado que eu acho que deve ser tomado em linha de conta. A segunda coisa que eu queria dizer é que esta documentação judicial é uma enorme armadilha. Continuar a tentar, e a João mostrou isso muito bem, não é? E fez muito bem referência a trabalhos anteriores e a forma como a documentação foi tratada, mas nós hoje não a podemos tratar da mesma maneira. Continuar a estudar o património do mosteiro para saber se eles de facto dilapidaram ou não dilapidaram é no mínimo ingênuo, no máximo uma perda de tempo. Porque esta documentação o que mostra, isto não são atas judiciais que procuram dar uma descrição rigorosa do processo como nós hoje as temos, são instrumentos de luta política e portanto mostram a perspectiva que quem está a escrever os documentos em cada momento tem da estratégia que está a montar num conflito que está a decorrer e tudo isto está sempre a mudar e isto explica muito daquilo que a João dizia, não é? E foi muito importante que a João tivesse feito aquela análise fina, porque é a partir desse tipo de análise, acho eu, que nós conseguimos começar, e entro na minha terceira observação, a perceber o que é realmente importante no meio disto, que é, e isto vai-me conduzir a uma pergunta, finalmente, que é a forma como os distintos poderes funcionam na prática. Nós já estamos muito longe de pensar no poder régio ou nas infantas. Não, o que nós temos aqui é evidente que o rei se empenhou nisto, é evidente que há um programa, o Lourvão, a João não sublinhou muito isso, mas todos sabemos que Lourvão não é o único caso do mosteiro que vai parar às mãos de uma filha de Dom Sancho. Portanto, há aqui uma intervenção do rei, mas há uma intervenção da própria Dona Teresa, que nos é difícil balizar, para voltar à questão inicial da Catarina Barreira, da agency feminina. Até que ponto é que isto não foi de facto muito puxado pela própria infanta? E depois há outra questão central, que é, a Igreja não é um bloco, e não é um bloco, nem o Bispo e o próprio Papa são um bloco, nem a Igreja monástica e a Igreja, chamemos-lhe secular, são um bloco. Portanto, há muito jogo, há muita margem de conflito, desde logo, mas sobretudo de jogo político no meio de tudo isto, e a João tornou isto muito claro. Foi muito interessante e é muito importante, de facto, fazer este tipo de análise. Pergunta: no meio deste xadrez tão complicado, quem é que a João acha que foi, de facto, decisivo neste processo? Quem é que, de alguma maneira, conseguiu assumir o controle do processo? Muito obrigado. Ora, eu estou de acordo com o que tu disseste, obviamente. É muito bonito ver as diversas ordens de poderes envolvidas umas nas outras e as formas como elas mudam de uma maneira dinâmica consoante o que é necessário. A Teresa é muito difícil de apanhar. A Teresa era seguramente uma mulher de poder do qual a gente não pode duvidar de maneira nenhuma. É uma mulher que, tal como as irmãs, envia logo, mal o pai morre, ela envia logo procuradores para Roma. Não há muito mais agency do que, não pode haver do que isso, mas ela também tinha já muita propriedade. Isto acontece 10 anos depois dela regressar ao território. Com o filho pelo menos a morar na Cúria Régia, com proximidade ao rei, não sabemos nada das relações dela com o irmão até... ainda estou? Aconteceu ali qualquer coisa no compartilhamento, mas aquilo não sou eu, aquilo deve ser o Carlos. Esperem lá que eu vou tentar... Não, eu vou aqui, mas já estou a tentar desligar. Pronto, está bem, desculpa. Já está, professor, portanto, já está. Há um conjunto de incógnitas relativos à Teresa que seria talvez interessante tentar ver precisamente com uns olhos não demasiado, até se calhar não demasiado
para essa agência, mas vê-las como mulheres normais de poder da época em que estavam, com as capacidades que tinham. Nós sabemos que o Afonso II, a grande questão que ele tem com as irmãs é porque elas nomeiam alcaides e cunham moeda. E isso não sabíamos há uns tempos atrás, ou nunca se tinha reparado na documentação que precisamente diz isso. E, portanto, são direitos régios que elas usurpam, nem mais nem menos. Não consigo ver, não consegui ver nada, não sei, Luís, se tu tiveste essa possibilidade, não consegui ver a Teresa no meio disto tudo. Para mim, o bispo está por trás disto tudo. A resposta à tua pergunta, André, é: eu acho que é o bispo. Faz perfeitamente parte do perfil daquele homem maravilhoso que é o Pedro Soares, que tem um percurso quesilento, muito alternante, muito oscilante. Ele tem, esse sim, tem uma própria agenda, e eu acho que há na documentação indícios que ele realmente quer pôr Lourvão sob o seu domínio e que não consegue. E nisso também estaria a ajudar a sua situação junto ao rei, que nem sempre tinha sido muito boa e que vai ser muito melhor com o Afonso II. E o rei também está numa situação de hostilidade com uma parte da sua nobreza que se vai agudizar e, portanto, é um conjunto de interesses que se jogam num episódio que acaba da maneira que acaba. Mas eu também não vejo que as informações em Roma, que fazem com que o próprio Inocêncio mude um bocadinho drasticamente de opinião sobre o que é que se há de fazer a Lourvão, custa-me a crer que o bispo não tenha tido uma mãozinha naquilo. O Pedro Soares, nos primeiros anos logo no primeiro ano do Inocêncio III, está com uma crise aguda com o Sancho I, muda-se praticamente para Roma e em 2 meses consegue 16 ou 18, agora não me lembro já quantas eram, mas é uma brutalidade de bulas pontifícias a favor dele e contra Santa Cruz, da causa dele. E, portanto, eu costumava dizer a brincar que ele devia de ser o pior pesadelo do Inocêncio III. Lá vem outra vez o Pedro Soares. Mas a verdade é que ele depois é nomeado como juiz delegado e como executor de bulas também, de casos muito relevantes. E, portanto, é um homem da confiança da Cúria. Eu só queria dizer Diga. uma coisa mais, que é, também este caso faz-me pensar muito sobre qual é a importância dos mosteiros para estas mulheres de altíssimo perfil, chamemos-lhe assim. E o caso da Rainha Santa, um século depois, faz-nos pensar qual é a importância para a Teresa regressada de León de ter um mosteiro onde possa, se é que ela alguma vez residiu lá, eu agora estou, não sei dizer, mas porque é que estas mulheres... é uma questão de património, sem dúvida, mas não me parece que seja só uma questão de património. Não é só que ela precisasse do património de Lourvão, é mais do que isso. Mas agora calo-me, desculpa. Sim, eu estou de acordo. Eu acho que não é só uma questão de património, até pelo estatuto que elas assumem e o que vêm a assumir, que é assim um estatuto patronal superior, de proximidade, mas ao mesmo tempo não se comprometem. Não se tornam monjas. Ela tinha o exemplo de Burgos e tinha outros exemplos que ela podia querer na sua própria ambição política que a tinha. Ela podia precisar de um cenóbio para ter essa posição, mas isso não justifica as outras 2 manas, não é? Porque para as outras 2 não era a mesma coisa, e por mais que me queiram sempre pôr as 3 em pé de igualdade, eu percebo as semelhanças e as proximidades, mas eu acho que elas têm todas agendas políticas muito diferentes. E a Teresa, sem dúvida nenhuma, era uma opositora direta do irmão. Muito mais do que as outras, e aliás as próprias pazes que são feitas diferentemente com as diferentes irmãs também refletem esse estatuto. E ela provavelmente
calhar o que lhe faltava não era o património do mosteiro, mas um mosteiro em que ela fosse a patrona, por assim dizer. E um mosteiro de peso, que era o caso de Lourvão. Não sei se perde esse peso por ter passado a ser feminino, mas é um feminino muito masculinizado, se quiserem. É um feminino muito cheio de poder e, portanto, não perde, acrescenta. E para ela é a integração no seu património simbólico, como eu disse, que é uma coisa que nós às vezes muitas vezes não levamos em conta porque achamos que o que interessa são as rendas são importantes, eu acho que as rendas são importantes, mas é mais importante receber o património simbólico de um mosteiro com aquela tradição também, não é? Porque Lourvão não começa no século XIII, não começa quando se transforma em cisterciense, ela herda um Lourvão que já na época também devia de ser um bocadinho mítico. Efetivamente, Lourvão tem outro estatuto, não desaparece, não se consegue fazer desaparecer. E até hoje tem uma riqueza documental, tem uma livraria, tem um scriptório que em todas as fases revela uma comunidade bastante mais pujante do que nós queremos assumir. E isso provavelmente também teve a ver com a sua perenidade. Isso, o sítio onde está e o apoio de magnates que tem desde sempre e que vai continuar a ter. É uma tradição. Eu acho que eu não gosto muito de dizer estas coisas porque nós não temos realmente certezas no que estamos a dizer, mas eu acho que o Mosteiro de Lourvão não é porque está ao pé de Coimbra ou porque tem muitas propriedades, é porque é o Mosteiro de Lourvão. É uma marca de poder para o bispo conseguir finalmente pôr um fim naquela comunidade que lhe era difícil, é uma marca de poder para a filha que se transforma numa senhora idêntica às outras grandes senhoras de Leão e de Castela, com o patrocínio de uma grande casa e cisterciense, que era, vou dizer uma brutalidade, que era o último grito da moda, mas enfim, que era uma realidade que também legitimava quem as apoiava e, por outro lado, ela é uma filha de rei com bastante poder. Mas isto só acontece 10 anos depois dela regressar. Ela já é senhora de Montemor, ela já tem um património muito considerável e, portanto, temos que pensar que eu acho que isto é uma manobra bastante demorada, bastante pensada, mas eu acho que todos os envolvidos, eu julgo que o bispo teve mais mão do que os outros, mas todos os envolvidos tinham muito empenho em tudo isto, por razões que tinham a ver com o seu poder, com a sua capacidade de afirmação de poder mais do que de riqueza. Demora sempre imenso tempo a responder. Antes de passar a palavra à Amélia, se me permitem, e sobretudo se a Amélia me permite, gostaria de dizer só algumas coisas sobre os assuntos que agora se abordaram e têm a ver com a questão do André. Eu também acho que ao passar para as monjas cistercienses não perdeu, ou seja, acho que acrescentou. Portanto, nesse aspecto, em termos daquilo que é o prestígio do próprio mosteiro, acho que não perdeu nada, acrescentou bastante, e até por causa da presença da própria Dona Teresa, acrescentou muito. Depois, em relação à questão que o André colocou, se ela lá terá vivido, eu apanhei recentemente num documento que ela tinha uma câmara no claustro do mosteiro. Isto é assim uma coisa, pronto, nunca vi referida em lado nenhum, de facto, essa situação, se ela residia ou não residia, ou como. Há um inquérito depois da morte dela, num dos testemunhos, creio que é nesse contexto, num dos testemunhos há uma referência inequívoca a uma câmara
que Dona Teresa mantinha no claustro. Portanto, havia ali, com certeza não estaria lá o tempo todo, porque tinha outros senhorios e, portanto, e tinha outros interesses, mas quando estava em Lourvão tinha uma câmara própria. E depois, ainda sobre a questão do papel, até foi João que disse que não sabia se eu tinha alguma coisa a dizer sobre esse assunto. O papel, quem é que tinha o papel mais ativo? Ou seja, se foi a Dona Teresa, se foi o bispo ou se foi o rei. E pronto, Maria João sabe que eu acho que nisto tudo, muito sinceramente, o que a documentação nos diz é que o rei terá tido um papel principal. Normalmente são-lhes atribuídos, são sobretudo atribuídos ao rei esses agravos que foram cometidos. De facto, a Dona Teresa é a que menos aparece na documentação em relação a isso, não é? Eu já percebi que a Maria João, que considera que o bispo tem um papel fundamental aí, eu depois deixaria para até depois da Amélia, logicamente, para respeitar a ordem, até uma questão especificamente sobre o papel do rei, mas depois coloco, ou seja, retomo esta questão para colocar depois da Amélia, em relação ao papel do rei em todo o processo, ou seja, não só neste próprio processo, mas também num outro sobre o qual eu vou falar. Então, retomávamos. Neste caso fazíamos aqui uma interrupção neste assunto, voltaríamos à Amélia a ouvir a questão que tem a colocar. Amélia. Boa tarde. Eu queria começar por dizer que, na verdade, nesta resposta ao André, a Maria João esteve a refletir sobre a questão do mas porquê Lourvão, não é? E eu era aí que era essa a pergunta que eu queria fazer. No fundo, queria pedir um bocadinho mais de reflexão sobre esse assunto. Portanto, eu sinto que, em grande medida, a minha questão já está respondida. Só não tirei a mão do ar porque vos queria cumprimentar a todos e dar os parabéns pela organização e agradecer muito o comentário. E antes de me calar, queria ainda fazer uma provocação. Eu acho que sim, que de facto não é a proximidade de Coimbra que faz o Lourvão ter a importância que tem e ser uma instituição, um cenóbio apetecível para a filha de um rei que vem de Leão de ser ela própria rainha, mas também não sei se o argumento da centralidade de Coimbra é anacrónico para este período, como gostava de ouvir a Maria João sobre esse assunto, porque é que considera que já é anacrónico, ou seja, que provavelmente essa centralidade já se teria perdido neste período. Parece-me a mim que ainda não. Por outro lado, também só uma coisa sem grande importância, mas dizer que a mim me parece que se nós precisássemos agora de advogar a boa gestão que os monges beneditinos teriam tido na fase final da sua permanência no mosteiro, antes de serem expulsos, parece-me que de facto se eles tivessem gerido de outro modo, esta instituição não seria tão apetecível. Portanto, eles são de facto, parece-me que estão livres dessa mácula na história, de que tenham sido uns gestores dilapidadores. Muito obrigada e vou então calar o microfone e ouvir-vos. Muito bem. Então, só duas palavras. Obrigada, Amélia. Eu não disse que Coimbra não fosse central nessa época. Digo que o argumento de que ela queria um mosteiro em Lourvão para estar próximo de Coimbra é que me parece assim um bocado forçado. Claro que eu continuo a achar que Coimbra era central, embora o eixo Coimbra-Lisboa, Santarém, ou Coimbra-Santarém-Lisboa, seja um nodo central também, mas eu concordo que nesta época era bastante central e os próprios itinerários régios e a quantidade de tempo que eles permanecem em Coimbra e as coisas que fazem quando estão em Coimbra parecem justificar isso. Quanto ao papel do rei, eu não sei o que é que vais dizer, Luís, mas o rei é o vilão tradicional e o mais fácil e, portanto, quando ele aparece na documentação como sendo a fonte de todos os abusos, isso é mais do que natural. Mesmo que não seja
é a forma de desculpabilizar todos os outros e é a forma também de carimbar o rei com um carimbo que até lhe fica bem, sob o ponto de vista político, como um rei que está a afirmar o seu poder e que, e enfim, e os nossos reis, como nós sabemos todos, eu costumo dizer isto, mas não deixa de não ser verdade, os nossos primeiros 3 reis morreram todos comungados, 4. Enfim, só o Dom Dinis é que, e foram todos enterrados, e ninguém ficou por sepultar, e isso é, e que eles apareçam na documentação como os causadores principais de tudo aquilo que se passa, é muito comum, é uma construção também narrativa. Como é que nós conseguimos desmontar essa ideia, que pode ser verdadeira ou falsa? Eu também acho que ele tinha muito interesse, mas eu julgo que, lá está, eu acho que o bispo teve a parte mais fundamental na seleção de um cenóbio. Se a Teresa teve ou não, eu também não sei. O Sancho, eu acho que ele ficaria feliz com qualquer desses cenóbios, porque depois também podíamos perguntar, mas porquê Aroca para a Mafalda, quer dizer, porquê Aroca? E que tipo de poderes é que ela lá teve, e eu acho que são diferentes. Era também nesse sentido que eu queria pedir a tua ajuda, para se terias encontrado algo que permitisse atribuir a Teresa algum outro papel, mas também da tua análise, que eu só vi rapidamente, como sabes, há pouco tempo, e portanto não consegui ainda ler a tua tese, que da tua análise, se tu achas que existem linhas de interpretação em relação a porque é que estas mulheres escolhem determinadas casas para se tornarem as suas nem sei como é que lhe chamo, tutoras, por assim dizer. Senhoras. Eu, há um bocadinho, às tantas, não me expliquei bem. Eu não queria, em momento algum, não era a minha intenção dizer que o rei tinha maior ou menor papel. Na verdade, quando me estava a referir ao rei, a intenção era, ou melhor, em tudo isto, o que me parece, em relação ao rei, é que, e era essa a questão que eu te ia colocar, não é? Que eu deixei em aberto para te colocar a seguir, parece-me que normalmente quando se fala da introdução dos mosteiros femininos portugueses em Portugal, que se fala sempre nas filhas de Dom Sancho I, normalmente não se fala no rei. O que eu queria dizer, na verdade, e tu sabes disto, nós já falámos sobre isto, é que acho que é pouco valorizado o papel do rei. Se nós pensarmos bem, o rei tem há três momentos que mostram que o Sancho I terá tido um papel essencial. Este é um deles, ou seja, o seu envolvimento na expulsão dos monges de Lourvão, em que ele tem um papel principal. O outro é uma verba do testamento em que ele deixa 1000 maravedis para a construção de um mosteiro cisterciense e que, na verdade, ninguém sabe exatamente onde é que foi aplicado, e até temos várias teorias sobre essa aplicação. Há quem defenda que poderia ter sido o mosteiro de Cós, se é que alguma vez foi fundado, o que tenho muitas dúvidas. Há quem defenda que era suposto ser para o mosteiro de Bolsas, que terá deixado à Dona Mafalda, e que, na verdade, na década de 40, ela argumenta perante o Papa, precisamente que era a intenção do seu pai, ou seja, quando ela pede ao Papa para que o Papa aceitasse a fundação do mosteiro de Bolsas, ela utiliza esse argumento, ou seja, ela diz que era a intenção do seu pai. Portanto, podemos eventualmente até associar essa vontade testamentária a esse argumento que ela apresenta, sendo que é o próprio pai que lhe faz a doação do mosteiro de Bolsas, precisamente a Dona Mafalda, e que depois confirma essa doação também no testamento. Há uma série de elementos que associam Dom Sancho I a estes mosteiros femininos, quer através da Dona Mafalda, quer através da Dona Teresa. Ou seja, no caso, quer através de Lourvão, quer através da Dona Mafalda, por exemplo,
eventualmente através do Mosteiro de Bolsas, se era de facto para aí que estava atribuída a verba dos tais 1000 maravedis, ou pelo menos na doação que lhe é feita, e que ela depois mais tarde diz, a intenção do pai era que se introduzissem monjas cistercienses nesse mosteiro, parece-nos então que já era a intenção do Sens I, antes sequer do Mosteiro de Lourvão ter sido, aliás, quando o Mosteiro de Lourvão, quando tudo isso fica decidido, estamos precisamente à altura da morte de Dom Sens I. Sim. Pronto. E era aí que te ia perguntar da tua sensibilidade, e até porque também és biógrafa do Sens I, o que te parece precisamente em relação a essa, em termos da sua espiritualidade, não é? E o que é que, eventualmente, se concordas comigo nesse maior papel que eventualmente se deverá atribuir precisamente ao Dom Sens I, neste processo de introdução das monjas cistercienses. Eu, em relação às monjas, mulheres cistercienses, não te sei dizer. Não tenho, quer dizer, não pensei nisso com cuidado e não conheço também as documentações delas tão profundamente que me permita ter uma opinião a sério. Eu acho que não se poderia passar muita coisa sem que ele estivesse de acordo. Aquilo que nós conhecemos do rei, e quer dizer, sim, eu fiz a biografia dele, mas há é muito difícil apanhá-lo, porque eles não eram propriamente vocacionados para se deixarem apanhar por nós, e não gostavam nada de deixar nada escrito que tivesse a ver com eles, exceto os testamentos, e mesmo assim, como sabes, não são muito eloquentes. Mas, na verdade, nós encontramos-lo a querer ser um rei interventivo em processos judiciais. Ele quer ser juiz, dizem-lhe que ele não pode ser juiz, tem que ser árbitro, não pode ser árbitro, tem que nomear árbitros, ele quer se meter em tudo. E nesse processo em que nós temos inquéritos, em que nos é narrado como ele queria intervir nos assuntos que não lhe diziam respeito, ele aparece a confiar e a fazer perguntas a homens que são de mosteiros cistercienses, e também a querer beneficiar os seus cônegos regrantes. Ele diz, eu quero que isto se acabe, na questão entre Coimbra e Santa Cruz, eu quero que isto se acabe a favor dos meus queridos monges, dos meus queridos cônegos de Santa Cruz. Mas quem é que ele vai pedir que sejam os mediadores neutros? São os cistercienses de Alcobaça. E isso não há dúvida nenhuma. São aqueles em que ele confia como não sendo de um lado nem do outro. E, portanto, aí sim eu consigo ver uma confiança do rei nos mediadores cistercienses. E no reino a seguir nós conhecemos as predileções do Afonso II. Se ele é fundamental, eu também acho que as filhas talvez não tivessem podido ou conseguido ter, seguramente não tinham poder específico suficiente para serem elas a levar a cabo uma coisa tão extraordinária como mudar uma ordem e ocupar um mosteiro como senhoras do mosteiro, isso provavelmente é a mão dele. Se ele era, a única razão que me faz hesitar em dizer sim senhora, ele seria a grande força por trás disso, é que ele continua muito apegado aos cônegos regrantes, a quem também dá grandes benefícios e grandes vantagens, mas também o faz a Alcobaça e a outras instituições. Portanto, também é verdade que temos que pensar que a primeira década do século XIII é uma década de mudanças em termos eclesiásticos e em termos espirituais, que está à beira de nos abrir o mundo mendicante. E os cônegos regrantes e os cistercienses são caminhos para essa via que está a chegar, mas ainda não chegou. E, portanto, por isso eu julgo que temos que ter cuidado, mas acho
eu acho que sim, acho que faz sentido a tua proposta, que ele tenha um papel mais ativo, porque não? Seguramente teria um papel ativo nesse tipo de decisões, não é? Era património da realeza. Nesta altura até mais das intenções, uma vez que as decisões acabaram por ser posteriores, mas eventualmente que estivesse na sua intenção. Sim. Eu também concordo que a questão das irmãs é diferente, quer em relação aos vários mosteiros, quer em relação também à relação que tiveram com o irmão, com o rei seu irmão. Aliás, a Dona Mafalda rapidamente resolve a questão. Aliás, Dona Mafalda rapidamente faz o que o irmão quer, não é? E casa com o rei de Castela e, portanto, depois com o casamento anulado, as coisas ficam muito bem resolvidas entre ela e o seu irmão, ao contrário do que acontece com as suas irmãs, que mantêm o conflito, e sobretudo com Dona Teresa, que nitidamente se irá manter durante muito tempo contra o rei, ou os reis, e o partido régio ao longo de vários reinados. Eu pergunto se mais alguém tem alguma questão. E se mais alguém tiver, ainda poderá levantar a mão, e darei a palavra. Caso contrário, eu agradeço muito à professora Maria João Branco, parece-me que foram aqui abordadas questões interessantíssimas. Para já tínhamos que começar, faz sentido começar por aqui, ou seja, pelo início, porque o ciclo está integrado no projeto do Mosteiro de Lourvão, e o projeto do Mosteiro de Lourvão começa precisamente com esta questão, ou seja, com a entrada das monjas cistercienses, e portanto isto é começar pelo início, sendo que ao mesmo tempo não é um início que se confine, porque na verdade este início tem consequências que nos permitem perceber outras coisas muito posteriores. Estou a pensar, por exemplo, aquela questão da isenção do direito diocesano, que foi falado pela professora Maria João Branco, e que de facto os mosteiros cistercienses, de uma forma geral, mesmo em Portugal, estavam isentos. Há pouco falei precisamente do mosteiro de Bolsas, que nem sequer chegou a ser, não chegou a existir uma comunidade cisterciense feminina lá nesse mosteiro, e no entanto, se tivesse existido, já tinha direito a essa isenção diocesana, porque já estava acordada precisamente entre a Dona Mafalda e o bispo do Porto que isso acontecesse. Mas no caso em Coimbra isso não aconteceu, e parece-me que ficou perfeitamente explicado porque é que isso não aconteceu. Lá está o papel do bispo de Coimbra em todo este processo, que acaba por vincar e dar essa marca. Estou também a lembrar-me do papel do rei, e neste caso, se nós pensarmos que, por exemplo, em 1277 a comunidade está a pedir ao Afonso III para que o Afonso III permita que a sua filha, Dona Branca, seja senhora do Mosteiro de Lourvão, tal como tinha sido anteriormente a Dona Teresa, e no início do ano seguinte, em 1278, o rei invoca o padroado régio a tomar essa decisão, e vemos como, lá está, mais uma vez, estes dois grandes poderes, por um lado o poder episcopal e por outro lado o poder régio, que mantêm no Mosteiro de Lourvão uma situação que não acontece nos restantes. E portanto, digamos que este início, bem explicado, ajuda-nos a compreender algumas questões posteriores. E já vai longa a hora, mas não queria terminar sem agradecer novamente à professora Maria João Branco a sua disponibilidade e a forma magnífica como expôs o assunto que aqui nos trouxe, e sem agradecer a todos os que assistiram a esta sessão, terem estado connosco, lembrando que a segunda sessão, relativa a fevereiro, será já na próxima semana, no dia 9 de fevereiro, a quarta-feira, à mesma hora, 16h30, e versará sobre a memória e os arquivos monásticos, um tema que nos últimos tempos tem suscitado enorme interesse, e que estará a cargo da doutora Maria do Rosário Barbosa Morujão, professora da Universidade de Coimbra, e que nos falará sobre a guarda da memória a partir de um estudo sobre os inventários da época moderna do cartório do Mosteiro de Lourvão. Para terminar, resta-me desejar-vos uma boa semana, e esperando poder continuar a contar com o vosso interesse e a vossa presença, despeço-me com um até para a semana. Obrigada, e obrigada a todos também. Até para a semana. Obrigada.
para o lado